Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje com muitos assuntos importantes, alguns inusitados que eu irei compartilhar aqui com vocês, apesar de estarmos no final de semana. Há poucos instantes, antes de entrar aqui no ar com vocês, eu li uma matéria onde um dos filhos do ex-presidente da República afirma categoricamente sobre a possibilidade dele jamais retornar ao nosso país. Isso nos dá a dimensão do medo, do pânico que essa gente tem da justiça e da cadeia. Eles não vão escapar de algumas áreas, né? A área eleitoral, a área civil, para pagar indenizações, e a área criminal vai demandar também muita discussão, muita investigação, muitos processos e muitas condenações também. A questão é, mesmo que se consiga retardar ao máximo essa série de processos aqui no nosso país, será que o ex-presidente da República, fugindo de um país para outro, ele estará eternamente livre? Bom, vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, sobre essa matéria, outras situações que aconteceram mais cedo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a nos conhecer e se inscrever aqui conosco também. Conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha. São formas de você participar politicamente da vida do nosso país, da vida política, que vai precisar muito de pessoas como você. Se puder também, participe dos nossos chats, das nossas conversas, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, e se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar ainda mais o nosso espaço aqui, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, mais cedo eu fiz um encontro aqui com vocês, onde eu abordei aqui o papel de alguns personagens, né, de alguns quadros do governo federal de agora, diante do que nós estamos vendo aqui no Brasil. Poucas pessoas entenderam ali que eu fiz uma crítica pessoal ao ministro Silvio Almeida. Gente, não tem nada pessoal. A questão é o nosso papel enquanto cidadãos de movimentar esses quadros do governo para fazerem as coisas certas. As pessoas, algumas, né, disseram, olha, você está criticando muito prematuramente, não tem nem 30 dias. Gente, mas nós estamos diante de vidas humanas. E quando a gente está vendo vidas humanas serem ceifadas, de crianças, idosos, indígenas, não dá para a gente achar que esse assunto tem que ser tratado burocraticamente. Eu não gosto de falar de questão particular aqui, eu nunca falo com vocês. Mas eu acho que a maior parte das pessoas não tem ideia que eu sou neto de uma indígena também, né, por parte de mãe. A minha avó era uma caetité, que era remanescente dos pataxós e tupinaenses. Então, quando eu vejo uma fotografia com aquela senhora naquelas circunstâncias, eu enxerguei a minha avó. Então, a minha indignação, a minha dor, foi muito intensa. E mesmo que eu não tivesse o menor vínculo, eu sentiria também a mesma coisa. Então, eu não consigo entender como é que as pessoas estão ficando, de um certo modo, desumanizadas também. Elas estão achando que o assunto é burocrático. Gente, quando eu digo para os ministros se deslocarem para lá, é para salvarem vidas, para resolver o problema. Eu não estou preocupado se as pessoas vão achar que isso é uma crítica para o governo ou não. Qualquer governo que estivesse nessa situação seria merecedor de qualquer tipo de crítica para a gente entusiasmar essas pessoas a tomarem atitudes. Eu tenho certeza que elas não estão vendo as críticas, né, que estão chegando até elas, como algo negativo, não. Talvez elas despertem até para situações que elas não estavam enxergando. E muito mais coisas devem ser feitas por ali. Só a guisa assim, de palpite, né? Quando a gente fala em 20 mil garimpeiros, entre aspas, ali, o que se pode fazer com essas pessoas todas, né? Bom, o governo pode cadastrá-las todas e dar um ultimato. Olha, vocês têm uma semana para sair daí, todo mundo, porque agora vamos ter o Exército, Marinha e Aeronáutica bombardeando, destruindo todas as máquinas ali, destruindo pista de pouso. Nós vamos acabar com esse problema, nós vamos enfrentar esse problema. E vocês vão receber, vamos cadastrar todos vocês aqui nos programas assistenciais, vamos dar 2 meses adiantados, existe verba para isso, existe um cadastro que pode ser remanejado. Teve muita fraude no governo Bolsonaro. Um pente fino pode fazer com que sobre alguma grana para poder resolver essa questão. E eu tenho certeza que eles poderão voltar para suas bases, para os lugares de onde eles saíram, sem serem presos, né? Porque em muitos casos ali nós estamos diante ali de crimes e crimes de natureza organizada. Então não dá para entender esse assunto como um assunto burocrático. É um assunto que diz respeito a vidas humanas. Nós estamos diante de um genocídio e esse genocídio vai ter que ser responsabilizado internamente, e se a gente não conseguir responsabilizar isso internamente, externamente ou internacionalmente, os mesmos fatos daqui podem ser levados para fora do nosso país. Bom, eu vou fazer aqui um
pequeno intervalo aqui nessa linha de raciocínio para a gente abordar algumas questões, depois eu retomo aqui. Vamos lá. Mais 6 indígenas Yanomamis morrem em Roraima por malária e desnutrição. Então, isso é um assunto burocrático? Gente, a gente tem que motivar as pessoas a se engajarem nisso. E aí eu acho engraçado o seguinte, a gente vê nos telejornais à noite, né, a matéria sobre essa tragédia, aí depois surge lá um comentário assim, um tom bem blasé, né? Se você quer ajudar os indígenas e não sabe como, entre no nosso portal e ligue para não sei o quê. Gente, olha só, os indígenas não estão precisando de cestas básicas apenas para resolverem seus problemas, não. As cestas básicas vão resolver o problema ali, emergencial, mas eles precisam de uma solução. A solução não é com doação de cesta básica, é o enfrentamento concreto da questão. Vamos colocar as Forças Armadas do nosso país, ao invés de ficarem ali tratando de assuntos políticos que não são da esfera deles, para tratarem daquilo que interessa ao povo brasileiro, à sociedade brasileira. Então seria muito mais útil. Então eu fiz o meu papel aqui, eu acho que é o papel de todos nós aqui, motivar esse debate, movimentar essas pessoas. Pois bem, então seguindo aqui. Mais 6 indígenas morreram, enfim, nessa circunstância. Então espero aí que logo seja feito um gabinete de crise para enfrentar isso de frente mesmo. Justiça manda governo recontratar cubanos para o Mais Médicos. Foi um absurdo que aconteceu no Brasil, esse negacionismo, essa loucura toda, que fez com que áreas que estavam sendo atendidas por esses médicos cubanos, elas ficassem desguarnecidas por questões ideológicas. Infelizmente, a classe médica do nosso país está muito contaminada também. Quando a gente tem uma boa parcela de médicos do nosso país fazendo coro a um insano, a um covarde, a um falastrão como o ex-presidente da República, prescrevendo remédios imprestáveis, a gente vê que a coisa ficou muito complicada aqui no nosso país em várias instâncias e em várias áreas também, né? Mas felizmente a gente está retomando o caminho rumo à civilização, esse magistrado aí dessa decisão, para suprir situações que estão numa calamidade absoluta, né? Vamos ver como é que serão os atos administrativos para resolver isso daqui para frente. O governo Bolsonaro escondeu crise humanitária de indígenas em reunião da ONU. Se escondeu da ONU é porque o Brasil é signatário de todos os mecanismos, todas as instituições da ONU. E em relação a isso, nós poderíamos, inclusive, convidar esses quadros para visitarem o nosso país, até para reunir mais elementos para, se a justiça aqui no nosso país não funcionar em relação a esses criminosos todos, que no plano externo eles possam ser acusados, possam ser processados e, se forem apontadas ali as responsabilidades de todos, que eles venham a cumprir penas fora do nosso país, né? Porque é para isso que serve o Tribunal Penal Internacional. Muitas vezes as cortes dos seus estados filiados, dos países, não cuidam adequadamente da responsabilização de alguns crimes. Quando falha a justiça, quando há alguma omissão, quando há algum tipo de corrupção, algum tipo de proteção e que deixa o crime impune, aí entra a Corte de Direito Penal Internacional. Então, quanto mais convites forem feitos para entidades internacionais verificarem o que aconteceu no Brasil, isso pode ajudar numa condenação futura, né? Pois bem, são apenas linhas aqui que eu estou jogando aqui. Esse aqui é o senhor Volker Turk. Ele é um austríaco, advogado, e que agora substituiu a Michelle Bachelet lá no Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos. Então, pode chamar o seu Volker aqui para botar um jaleco para ir ali para o meio dos indígenas, com os nossos ministros também, até para conseguir uma integração maior dos organismos internacionais para ajudar a resolver esse problema, com tecnologia, com algum tipo de apoio, com grana, com equipamentos, enfim. Existem muitas situações que podem ser melhoradas diante disso tudo que nós estamos vendo aqui no nosso país. E o Tribunal Penal Internacional já foi objeto desse tipo de situação aqui, ó. Condenado por crimes contra a humanidade, ex-líder croata morre após tomar veneno no Tribunal de Haia. Gente, foi uma das cenas mais chocantes, né? Eu poderia passar o vídeo aqui para vocês, mas eu acho que é desnecessário. Eu vou passar aqui só uns takes aqui, são os frames, né, como a gente diz nas fotos, que ele ficou escutando ali a condenação, ele foi acusado de massacres contra muçulmanos, e depois que ele escuta a sentença, né, ele dá uma esbravejada, ele xinga lá o tribunal, que não reconhecia o tribunal, ele de repente tira alguma coisa do bolso, coloca na boca, né, depois se sabe que foi um cianeto.
os magistrados ali, eles ficam, né, super assustados com aquilo, a situação inusitada, a situação terrível, né? E ele acaba morrendo. O tribunal também já condenou outras pessoas, tem uma lista aqui de figuras que já foram condenadas também, vou colocar aqui para vocês na descrição do nosso vídeo, né? E isso faz com que todas essas manobras para que os criminosos aqui no nosso país que atentaram contra uma parcela do povo brasileiro, já na época da pandemia e agora, que eles não escapem, que eles sejam processados. Gente, os indígenas passaram essas situações todas que nós estamos vendo aqui com o Pazuello, ministro da Saúde, com a senhora Damares, ministra dos Direitos Humanos, com o senhor Mourão, vice-presidente da República, com o ex-general Heleno concedendo autorização para essa gente matar índio, porque é disso que se trata, né? As pessoas foram extrair ali riquezas do solo brasileiro, matando o índio. Do outro lado. Gente, até uma equação econômica que a gente deveria fazer, né? O ouro que foi retirado dessa região, ele consegue indenizar todos os males que foram causados às pessoas e foram causados à floresta, ao nosso clima, ao nosso território. Existe algum preço que pague as cenas que nós vimos aqui no nosso país? Um país deve permitir esse tipo de exploração às custas do que nós vimos aqui no nosso país? Então são questões. E aí a gente vê a matéria, né, que eu chamei aqui na abertura do nosso papo, envolvendo aqui um dos filhotes do ex-presidente da República. Flávio diz que Bolsonaro pode voltar dos Estados Unidos daqui a 6 meses ou nunca. E certamente essa frase foi dita nessa entrevista com ar de deboche, né, total, né? A matéria diz: o senador Flávio Bolsonaro, PL Rio de Janeiro, disse nesse sábado que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, não tem prazo para retornar ao Brasil. Ele afirmou que o ex-presidente deu entrada para renovar o visto de permanência nos Estados Unidos e está desopilando após 4 anos de governo e a derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última eleição. Desopilando do quê? Ele não trabalhava, era só gastando dinheiro do povo brasileiro para fazer maldades contra o povo brasileiro e se fartar, né? Ficar chafurdando ali com os cartões corporativos, sem trabalhar, sem fazer nada de útil para o Brasil. Enquanto as pessoas que acreditaram nele estão presas aqui, estão sofrendo, né, diante da realidade, ele está lá fora. Então as pessoas agora estão vendo o quão covarde, o quão mentiroso, o quão falastrão era essa figura. E que agora nessa frase de deboche do filhote está mostrando que de repente pode não voltar mais aqui para prestar contas com a nossa justiça, mas como eu disse para vocês, se a justiça do Brasil falhar, com todos os elementos que nós já temos aqui, outros que podem ser reunidos, essa gente pode sentar nos bancos dos réus lá fora do nosso país e a condenação lá é até mais alta do que aqui, porque lá fora tem prisão perpétua. Aqui não tem, né? Aqui nossa prisão máxima é menor, é menos do que a prisão perpétua, ela tem prazos previstos dentro da lei, porque a Constituição nossa não permite a prisão perpétua, mas lá fora pode. Não tem previsão. Ele, Bolsonaro, que sabe, pode ser amanhã, daqui a 6 meses, pode não voltar nunca. Não sei. Você nunca tirou férias, não? Férias para toda a vida depois de ter assaltado o povo, né? Acho que ninguém fez isso aqui no Brasil, né? Perguntou o Flávio. Ele está desopilando. O cara passou 4 anos tomando porrada, fazendo o melhor pelo Brasil. O cara merece por tudo que ele fez ao Brasil. Está desopilando, completou. Bom, isso aí é mais uma faceta do fenômeno cara de pau na política, né? É um pai que consegue fazer os filhos ficarem piores, né? Porque os filhos estudaram mais que o pai e eles conseguiram ficar picaretas mais sofisticados, mais descarados. Então a gente vê esse tipo de matéria. Ou seja, pela primeira vez nós estamos vendo alguém do clã dizer que o Bolsonaro pode ter fugido para todo sempre, que ele jamais voltará ao Brasil, que ele ficará lá fora apenas curtindo de uma forma, ao máximo que ele puder, uma liberdade, até que a justiça aqui do nosso país, que pode pedir uma extradição, se ele for condenado aqui, ou até um Tribunal Penal Internacional, ou o Tribunal Penal Internacional tomar algumas atitudes em função de tudo aquilo que a gente está vendo. Portanto, nossos ministros aqui têm que ajudar a fazer prova, comover a sociedade aqui no nosso país, mais do que já está comovida, mostrar o que está acontecendo para o Brasil e para o mundo, porque esse é o nosso papel nesse processo civilizatório. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!